pessoal. Que maravilha! Esse evento está espetacular, né? E agora mais uma atividade espetacular do nosso evento. Um podcast, uma prosa de prof. Prosa com prof, comigo, com a professora Karen, a gente vai conversar, vamos trocar muitas figurinhas e com certeza vocês vão ajudar ali no chat, colocando as figurinhas que vocês querem que a gente toque por aqui, né? E nós vamos conversar sobre a identificação de estudantes com necessidades educacionais especiais. Quase nada difícil, né, Karen? Isso, facílimo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que essa noite seja de extrema satisfação, de aprendizagem também. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O assunto é um tema bem sugestivo, né? Quem é o público do AEE, né, do Atendimento Educacional Especializado? Nós estávamos aqui conversando, eu e a Karen, antes de entrar no ar, sobre esse momento que nós vivemos. O mundo vive pós-pandemia. E aí a gente foi recortando o mundo, a educação, a sala de aula, a educação básica, né? A questão dos municípios, né? Educação infantil, Fundamental 1, e como as coisas estão complexas, né? Sim, a gente não tem mais aquele público que a gente tinha antigamente, né, que todos os estudantes eram praticamente todos, né, igualitários, era um ou outro com uma dificuldade. Hoje em dia não, né, as diferenças elas estão aí, as diversidades, cada um com o seu comportamento, cada um com o seu tipo de aprendizagem, né, então nós estamos vivendo realmente uma situação bem complexa, bem ampla, né, para a gente estar descobrindo essa diversidade, esse mundo que a gente está vivendo nos dias atuais. E eu acho que, assim, independente do nível de ensino, independente da rede, se é municipal, se é estadual, se é privada, todos nós, profissionais da educação, estamos vivendo um momento incerto com relação a isso, porque a nossa formação não foi com esse olhar, né? Não. Nós estudamos já afastados da diversidade. Exatamente. Aí nós fomos para nos formar, né? Também esse público já não fazia parte do nosso contexto. E aí nós estamos formados, atuando, né, nas salas de aula ou nas salas de recurso, e nos deparamos com tanta diversidade, né? Porque eu trabalho desde 2012 como professora de AE. Eu me lembro claramente, assim, tinham poucos estudantes, né? As inclusões, a maior parte eram de síndrome de Down. Isso mesmo. Hoje em dia dá para contar nos dedos quantos síndromes de Down tem de inclusão nas salas de recurso, né? Então, assim, o mundo da aprendizagem, da escola, ele fez uma reviravolta, né? A gente tinha nas escolas, sabemos de cor os casos, né? Sim, Hoje, a gente tem quantos casos por sala de aula? Sim. Né? Desses estudantes que precisam de diferenciados, que precisam de atendimento especial. A gente estava discutindo as estruturas que os municípios, que as redes precisam ter, né? A quantidade de profissionais, a questão dos espaços físicos, tudo isso hoje está muito complicado mesmo, né, Karen? Até segunda-feira, quando eu estava assistindo a apresentação do professor, alguém colocou no chat que se as escolas privadas, por que elas não têm sala de recurso? Elas podem ter, sim, né? Elas podem ter um AE, sim, é só elas entrarem em contato com o MEC, elas vão subsidiar, né? Não é como as instituições públicas, mas elas vão subsidiar, a própria unidade vai subsidiar a sala de recurso, montar a equipe do AEE dentro da unidade. Então, isso não é só as escolas públicas que têm essa prioridade, né? Com certeza, porque isso está no mundo, está acontecendo o tempo inteiro. E aí você que vive isso todo dia, você deve ter experiências, assim, espetaculares, né? Para nos contar e para nos colocar aí. São diversas mesmo, né? Faz bastante tempo de caminhada já. Uma coisa também que na segunda-feira foi colocado, hoje em dia, né,
qual sala não tem inclusão? Pois Até é. teve uma professora que colocou, eu tenho 4 crianças de inclusão, né? Então, a gente sabe da realidade, como tá, a situação está complicada, porque cada um é de um jeito, as demandas e as aprendizagens deles são completamente diferentes, né? Então, realmente, está sendo um desafio para nós, professores de sala de aula, e para nós, professores do AE também, porque quando a gente vai trabalhar com o AE, o foco é direcionar todo para aquele estudante, para aquela criança, né? Fazer material adaptado, fazer as flexibilizações para aquele estudante. E aí, onde a gente tem uma demanda de 4 numa mesma sala, cada um aprendendo de uma forma diferente, é complicado para o professor de sala de aula, né? Com certeza. E isso que a gente vem nessa batida da nossa formação, né? Sim. Que a maioria dos profissionais que estão atuando hoje nas salas de aula vem de uma formação que não tinha essa preocupação tão forte. Não. Eu imagino, fui coordenadora de pedagogia por muitos anos, e se hoje assumisse novamente um curso de pedagogia, eu estaria com os cabelos em pé, porque como que a gente faz hoje para inserir tudo isso no preparo do novo professor? Mas é fato que o professor que está hoje, mesmo aquele que terminou a pedagogia no final do ano passado, ele não tem formação para lidar com isso, né, Karen? Com certeza não. Eu me formei faz pouquinho tempo, em 1999, né? E daí não tinha a especialização de educação especial. Ela não era procurada. Eu me inscrevi em 3 universidades para fazer a especialização e não tinha, não fechava a turma. Aí eu acabei indo fazer psicopedagogia, né? E aí, com o tempo, eu fui atrás, buscar o meu sonho, que era a educação especial mesmo. Então, você veja, naquela época, não tinha demanda, não era... você fazia a faculdade de pedagogia, o foco já era... A gente já sabia que tinha crianças de inclusão, mas a psicopedagogia, naquele momento, dava conta ainda. Com certeza. Né? Com certeza. Eu também fiz psicopedagogia, já atuei como psicopedagoga, e te digo que hoje, como psicopedagoga, com a experiência que eu tenho, em algumas situações, eu vejo que a gente não tem preparo, né? A gente precisa de mais. A gente precisa fazer um curso de medicina quase, né? Tem que fazer, Sempre, entrar né? na área de neuro e tal, porque está ampliando demais isso. E acho que aí a gente começa a discutir um pouquinho esse nosso público, esse nosso aluno, porque essas diferentes síndromes, esses diferentes laudos que estão chegando para as escolas, né, Karen? Sim, com Como certeza. lidar com isso? Então, é uma situação bem complexa mesmo, né? Hoje, né, o público do AE, a legislação de 2009, ela restringia quem era o público, né? Que eram os estudantes com TEA, né? Que na época tinham a nomenclatura de TGD, né? As crianças com deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais, sendo a classificação de todos os níveis, né? Leve, moderado a severo. E as crianças com altas habilidades. Certo. Com o decorrer do tempo, já foi se colocando no público do AE os transtornos de aprendizagem, né? As dislexias, as descalculias, as disgrafias, os TODs, e cada vez mais... Nossa, hoje tem imenso, né? E as síndromes também, elas eram atendidas pelo AE, pela sala de recurso multifuncional, porque normalmente ela vem com comorbidades, né? Então, esse era o público. E aí agora já está aumentando o público do AE, né? Que ele pode ser, atualmente ele pode ser tanto nas salas de recurso multifuncional ou em centros de atendimento, né? Que nos municípios normalmente chama-se CEMAIS, né? Isso. Então, os números de serviços também estão se ampliando para atender esse público de inclusão que está aí, né? Essa chegada desse aluno para esse atendimento, essa porta de chegada. Essa porta de chegada, existem 2 momentos, né? A gente entende que lá na primeira infância,
né, a criança pequena, quando ela frequenta já o CMEI, a gente já vai observando, até por conta das fases do desenvolvimento infantil, que ele é extremamente importante, né, para a gente fazer esses comparativos, o que a criança deveria atingir e que ela ainda não conseguiu. Para a gente sugerir para a família um atendimento precoce ali para fazer estimulação. E também, aí, o que acontece? Muitos deles passam pela educação infantil e chegam lá no ensino fundamental, e aí é onde acontece as maiores dificuldades, porque ele se depara com um mundo, né, de letras, de números, de significados, de conteúdo, de um currículo, e as cobranças que com a vida acadêmica dessa criança vem junto, né? A avaliação, a tarefa de casa, a tarefa da sala, e é aí que a gente vai descobrindo essas diferenças que vão acontecendo dentro da sala de aula. Claro que hoje também ainda tem os comportamentos disruptivos, né? Meu Deus, hoje tem tudo, é bem isso mesmo. E aí o professor tem que dar conta até de entender o que é, como que ele vai encaminhar isso, né? Exatamente, se ele vai encaminhar para um psiquiatra, né? A escola precisa estar ali junto, alinhada, né? A história da rede de apoio, né? Sim, forte, tem que ter. com certeza, né? Porque a professora ela vai relatar aquilo que ela está vivendo na sala de aula e a angústia dela, né? E a rede de apoio é quem vai fazer os encaminhamentos ali, né? De como o que seria melhor, mais eficaz para aquela criança. A gente fala mais dessa questão do professor, da escola, porque o nosso público que está aqui conosco grande maioria são os professores, mas se a gente abrir um pouquinho o leque e for para a questão das famílias, que também é muito sério, né? Sim. Hoje mesmo uma amiga me ligou e falou, me diz uma coisa, o que eu faço? Meu filho está no 7º ano, numa escola estadual, e eu levei ele não aprende. Levei ele para o médico, fizemos um monte de exames, aí veio o laudo, que ele precisa de apoio, que ele tem uma síndrome. Aí eu fui conversar com a escola disse que não tem como auxiliar meu filho, que não pode. O que eu faço? Eu falei, na 7ª série. Ela falou, o que eu faço? Eu estava desesperada. Ela, a escola, aí o profissional, ela tá começando a tratar como profissional, levou o profissional para a escola, ou seja, tá todo mundo naquela confusão, o que nós vamos fazer? Esse é o nosso cotidiano hoje, né? Sim, e muitas vezes a gente também tem um histórico, né? A gente vê que a criança está em defasagem, mas aí a gente vai observando a família, né? O pai é assim, fulano é assim, e aí muitas vezes a gente acaba deixando de procurar ajuda, né? Auxílio de profissionais por conta disso, de achar que, não, uma hora ele vai desenvolver, uma hora vai dar certo. E muitas vezes quando a gente vê, né, a idade já avançou, você passou um período, você, entre aspas, atrapalhou esse desenvolvimento dessa criança, porque ela perdeu um tempo, ou seja, uma coisa é você começar um trabalho no 2º ano, 3º, outra coisa é começar no 7º. Exatamente. Né? Meu Deus, olha o espaço. Exatamente. Quanto melhor o estímulo na infância, mais habilidades a gente consegue desenvolver nesse indivíduo, né? E a gente que trabalha com o AE, nem sempre a prioridade é a questão do alfabetizar, porque a gente pega estudantes e crianças bem comprometidas. Então, assim, primeiro a gente tem que fazer com que essa criança tenha autonomia, expressão, né, vínculo. São tantas outras coisas que a gente precisa trabalhar que antecedem, né, a alfabetização. Né? E muitas vezes o professor, ele está naquela expectativa, meu Deus, mas ele precisa ler, a família tem essa expectativa, meu Deus, o que vai ser dele, né, se ele não ler, né? E aí também é o nosso papel fazer com que essa família entenda que ele possuindo autonomia, ele conseguindo compreender o mundo, né, respeitar e ser respeitado, isso, nossa, já é de extrema importância para a vida, né, de um indivíduo. Claro, a sociedade, ela
faz demandas, né? Como é que vai trabalhar lá no futuro se não souber ler, né? Então, são as demandas. E é claro, a família se preocupa em relação a isso, a gente, né, como mães, claro, né? Então, por isso vale a pena um investimento precoce, né? Que a gente fique atento aos marcos do desenvolvimento da criança, para que a gente observe se está caminhando ou se não, se está estagnado em alguma coisa, para que a gente possa observar e auxiliar no estímulo. A relação família-escola cada vez mais importante. Quanto mais forte ela for, mais claro isso fica, né? Com certeza. Então, aquela coisa do olhar do professor, bater esse olhar com a família, né? Quantas coisas a gente pega no ar, só numa conversa dessa. Com certeza. E a família também acreditar naquele profissional que está falando, porque às vezes ele acha assim, está rotulando o meu filho. E não é um rótulo, é um sinal de alerta, né? Talvez a professora não soube se expressar, né, com aquilo que ela vivenciou, mas ela está sinalizando um alerta, né? E aí cabe a nós pais, né, ir buscar auxílio e ajuda. E eu sempre digo que aqui no Instituto a gente trabalha tanto com essa questão da formação, os nossos eventos online, a gente sempre está buscando novas formas de chegar no professor no Brasil inteiro. Essa questão da busca de conhecimento, ela é fundamental. A gente estava falando de curso de pós-graduação, de busca. Não tem outro jeito, né? Não tem. É uma coisa que hoje, atualmente, é como a gente estava conversando antes, né? Atualmente, você tem que entender da pedagogia, você tem que entender da psicopedagogia, você vai ter que entender do AE, você vai precisar entender também da psicologia, da neurociência, um pouco de assistência social também. Total. Leis. Da questão da biológica do ser, que a neuro já veio e nos trouxe. Exatamente. Né? Ou seja, não tem como parar. Não. E eu, enquanto profissional da educação, seja gestor, coordenador, professor, eu preciso ter essa clareza disso. Eu vou receber um aluno, os meus alunos, dos alunos que eu vou receber no início de um ano letivo, com certeza eu vou ter alguns casos novos, coisas que eu não vivenciei na minha vida profissional. Como é que eu vou lidar com isso? Né? Sim, e na verdade é bem aquilo, às vezes tem laudo, né, mas muitas vezes não tem, que você vai descobrir ali no dia a dia, e muitas vezes assim, o que a gente também, né, tem na nossa vivência, aquela criança que tem um comportamento disruptivo, ela a gente já sabe o que ela tem, né, e aonde a gente vai se direcionar para auxiliar o andamento ali. Mas e aquele que é quietinho, retraído, que não participa, né, que não fala, e que daí, às vezes, a gente precisa ter um olhar atento, criar um vínculo bem forte, para que ele venha até nós e você acabe descobrindo que você precisa auxiliar ele de várias formas. Verdade. Porque não é só, é muito de feeling mesmo, né? Porque o aprendizado, eu sempre brinco, não vem com manual de instrução nenhum essa criança, né? Não. Esse o filho, né? O filho, a criança, né? O jovem, aprende. Cada um tem um jeito de ser, mas até você entender que esse jeito de ser está adequado para aquele momento, para aquela faixa etária, para aqueles conteúdos todos que eu preciso encaminhar, isso é muito complexo, né? Então, eu acho que hoje, muito dessa questão de, vou encaminhar, ai meu Deus, criança olhou para o lado, já tem, vamos encaminhar, isso acontece em muitas situações, em função dessa insegurança, dessa dificuldade mesmo, nossa, de profissionais, né? Claro. E é desse novo mundo pós-pandemia que veio com tantas novidades emocionais, neurosensoriais e até biológicas, vamos dizer assim, né? Muitas coisas que a gente nunca ouviu falar, hoje está todo mundo com esse tipo de
comportamento e laudo. Se a gente parar para pensar hoje, fizer um checklist das diferentes síndromes, estamos quase todos nós envolvidos com Sim, isso, né? né? A hora que você começa a ver ali as características, quantas vezes a gente não para e fica, meu Deus, Acho que eu sou. olha, Acho que eu também sou. Acho que eu tenho dislexia. olha. Eu acho que eu tenho um dia, se eu falar, né? Eu tenho alguma. Meu Deus do céu. Então, isso no nosso mundo, aqui no dia a dia, ok, mas isso dentro de uma sala de aula onde você precisa dar conta das coisas, Sim, é muito complicado mesmo. E aonde você não tem um preparo para isso, porque você não foi preparado tecnicamente para isso, isso não faz parte da formação do não. professor, temos que buscar além da nossa formação inicial, por isso esses encontros aqui no Instituto, por isso Sim, a busca com de um curso de certeza. pós-graduação, que a gente estava discutindo agora, Aham, dos novos cursos do IC, mas a dificuldade de lidar com isso no nosso cotidiano, né? E eu acho sim. que isso dentro do trabalho do AE é quase que uma montanha, assim, né? Algo que vem tomando conta, não é, Sim, Carla? o número, né, de estudantes, olha, É, aumentou significativamente, né, e isso em todas as regiões. Já tem esses estudos que o AE do formato que ele existia anteriormente, já também ele não dá não conta, dá conta, né? mas, né, então assim, os estudantes, eles evoluíram, houveram muitas mudanças, e a gente também vai ter que caminhar para essas mudanças, né? Com estudo, com especializações, com formações, com discussões, né? Eu acho que isso faz parte, deveria fazer parte da vida do professor, né? Porque ele precisa. E uma coisa que eu sempre falo para os professores que a gente trabalha junto, a gente tem que acolher esse professor, tem que acolher, falar para ele que, assim, ele tem o tempo dele, ele precisa também ser acolhido, né, a gente está ali para auxiliar, para ajudar, para se colocar à disposição também no que precisa em relação a toda essa dificuldade que ele enfrenta Com dentro da sala. certeza, com certeza. E o que você poderia nos dizer aí sobre essa identificação, para esse professor que chega, tem dúvida, essa identificação desse público, desse estudante com as necessidades educacionais especiais? Que dicas você daria para esse Bom, professor com a tua experiência aí? observar se a criança possui comunicação, né, isso é de extrema importância, né, se ela tem comunicação verbal, né, se não tiver comunicação verbal, procurar o professor do AE, porque nós vamos precisar fazer alternativas, né, aí entra com a comunicação alternativa para esse estudante, Certo. né, as questões motoras, né, se ele consegue fazer o trabalho de pinça, pegar no lápis Questão mais adequadamente, fina. coordenação motora fina, porque se ele não consegue a coordenação motora fina, nós vamos ter que começar com a coordenação motora grossa no AE, né, e muitas vezes na sala de aula também, né, então nós vamos começar da coordenação motora global para afinar ali a coordenação motora. Certo. Então, assim, os marcos do desenvolvimento infantil, eles são de extrema importância, porque antigamente, vamos lembrar lá, né, como a gente estava conversando, a gente pegava um primeiro ano, né, que as crianças reconheciam o nome delas, elas escreviam de caixa alta, e tinha e no final do ano, todo mundo, não era primeiro ano, desculpa, né, primeiro ano é muito recente, era a primeira série, né, Primeira série. primeira série, né, e todos eles saíam lendo. Aquele que não saía lendo, a gente já alertava a mãezinha, olha, ele não conseguiu acompanhar durante o ano, precisa ficar atento. Era assim, não era? Era bem assim. Era Eu bem fui assim. professora de primeira série, sei bem o que é isso. A gente ficava desesperada, né? Todo mundo tinha que sair lendo. Todo lendo. mundo, conhecendo todas as letras, formando palavras, fazendo frases e pequenos textos. Com o teste de leitura lá no final, né? Que todo mundo tinha que passar pelo teste de leitura. Com certeza. E aí, hoje, né? E não é culpa do professor. Não é culpa do professor. A criança que ela é especial, ela tem o tempo dela diferente. Então, que o professor não se culpe por conta disso, né? Porque eles vão aprender, né? Mas no tempo deles. A gente tem estudantes, por exemplo, com TEA, que eles não falam português,
mas eles falam inglês fluente. Então, assim, você vai lá, você, né? Nós, professores, vamos lá falar, vamos conhecer a criança, e daí ele começa, né? Você fala com ele em português, aí ele não responde. Mas aí ele solta uma palavrinha em inglês, daí você solta outra, daí pronto, ele acha que essa é a comunicação dele. Então, assim, são crianças que realmente eles estão vindo de formas diferenciadas que a gente vai precisar descobrir como conseguir atingi-los com a nossa aprendizagem. O tempo é diferente, o estímulo é O estímulo é diferente, né? diferente. Porque hoje ele tem uma infinidade de estímulos. Com certeza. Que antigamente a gente tinha muito menos, né? Com. Hoje eu não vou competir, mas eu tenho que ter clareza que às vezes eu vou ter que acessar inúmeros estímulos para conseguir chegar nesse meu aluno, né? Sim, porque às vezes ele não gosta de escrever. A questão da tecnologia mesmo, né? Aham. Ele se comunica por aqui, Aham, né? exatamente. Então, assim, e a gente acha as coisas muito fáceis, né? Então, acho que a tecnologia ela vem também para estar auxiliando, dar suporte para o enriquecimento das nossas aulas serem mais atrativas. Claro, a gente entende que é complicado, nem todo lugar tem internet. Claro, claro. Mas às vezes isso aqui, que era algo mais distante, hoje está muito presente. Então, Sim. eu não posso esquecer de inserir isso também no meu cotidiano ali. Porque às vezes é um jeito dele se comunicar com você. Ele pode não falar, mas arrumou um jeito de se comunicar. E o tempo, quando você tem o estudo do tempo, a preocupação com o tempo mais linear é uma coisa. Quando você tem um tempo que envolve a questão da tecnologia, ele é completamente diferente. Né? Ah, sim. Então, a gente, às vezes, como professor, como educador, não tem esse olhar. E aí você fica desesperada com o teu tempo que você quer que o aluno tenha. E ele está num outro mundo, vivendo numa outra situação, com outro tempo, até o tempo mais tecnológico. Então, quando eu vou colocar isso no meu dia a dia, esse aluno fica completamente diferente, né? Até você me lembrou um exemplo, esses dias eu escutei de uma criança que eu atendo, e ela falou para mim assim, uma adolescente, na verdade, ela falou, não entendo por que a gente tem que fazer cópia do quadro, é tão simples, a professora escreve, a gente pega o celular e tira foto. Aí eu falei, pois é, né? Eu falei, mas olha, veja, né, você tem dislexia, você precisaria ali, né, dar uma olhada. Ela falou, pois é, mas aí as letras ficam todas confusas, eu preciso tirar a foto para ficar mais perto. Eu falei, pois é verdade. Falei, acho que a gente pode sugerir isso para a professora mesmo, né? Mas aí você precisa ler, não basta ficar na foto. Mas aí são acordos que você faz, não é verdade? Novos acordos. Novos acordos. Um tempo atrás você ia pensar nisso. Não, né? Não tinha essa possibilidade. Então, eu acho que quando a gente traz essa realidade para o nosso dia a dia, e quando a gente fala exatamente do tema aqui, identificação desses estudantes e desse novo momento da educação, nós profissionais, nós educadores, gestores, coordenadores, pedagogos, a gente também tem que parar e se organizar de uma outra forma, né? Até porque todo mundo me diz isso, e eu também. Se eu hoje eu não estou diretamente na educação básica, eu trabalho muito com formação, mas se eu fosse pedagoga de uma escola que toda semana recebesse 3, 4 laudos diferentes, como a gente lida? Eu acho que eu ia surtar no começo também, porque é isso que acontece o tempo inteiro, né? Então, como lidar com isso? Mas isso, da pandemia para cá, isso virou uma rotina. Sim. Não vamos entrar na discussão da profundidade do laudo ou não, mas isso hoje é uma rotina na vida de uma escola, de um professor, de um pedagogo, de um gestor. Com certeza. Certo? Então, como lidar com isso o tempo inteiro? É bem difícil, né? Porque assim, você mal acaba de adaptar para já tem mais né? Já tem outros, né? É aquela coisa. Eu acho que a escola ela vai precisar rever alguns conceitos, né? Aquela questão de individualizar, né? De parar e olhar o ser como ser único, né? Que vai precisar de algumas especificidades, né? Não vai ser mais o número.
Verdade. E a coisa do pensar coletivamente, no sentido de eu vou preparar a minha atividade, a minha aula, o meu diário, o meu semanário, seja o que for, para a turma, ok, mas eu vou ter que fazer muitas coisas específicas, né? Mas você sabe que, assim, esse é o pensamento que as pessoas normalmente têm, mas se a gente faz o conteúdo através do lúdico, todo mundo pode participar e Tá todo mundo certo. aprender, É, entende? Então, assim, é a estratégia, a gente precisa mudar a Aham, estratégia, né? aham. Então, assim, se eu fizer a cópia no quadro, não vão ser todos Não que vou vão conseguir. terminar, a letra vai, né, deles, eu vou ter problema com a letra, eu vou ter problema com o parágrafo, N situações que todas as professoras, elas têm ciência disso. Agora, se eu coloco o meu conteúdo numa pesquisa, onde todos vão participar, onde eu vou estar envolvendo todos eles, o planejamento ele vai ser único para todos. E aí eu posso enriquecer com uma atividade lúdica, todos vão participar. E eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai ficar melhor memorizado, melhor aprendido do que o quadro, né, se tivesse registrado. Tá certo, as diferentes metodologias, né, Aham. as diferentes formas de De trabalhar, né. ensinar, de De ensinar, trabalhar. Aham. Hoje mesmo eu trabalhei com um grupo de gestores, hoje de manhã, formação, e nós estávamos trabalhando esse olhar inovador que o gestor precisa ter, não só o gestor, acho que todo mundo, mas considerando a educação e a gente, vivência de sala de aula, tempo de experiência, que faz toda a diferença do mundo Sim. isso, Uhum. mas que não pode ser, eu não posso ser tão rígida com isso. Eu Não. uso isso, ok, isso me dá uma certa segurança, mas eu tenho que entender que estamos num novo momento, aí vamos a sempre a história da pandemia, pós-pandemia, e eu preciso abrir novas janelas Com no meu certeza. cotidiano de educador, no meu cotidiano de buscar formas de chegar mais perto desse meu aluno. E quando a gente cai nessa estudantes com necessidades especiais, é muito isso, né? Aham. É entender de que forma eu vou conseguir chegar mais perto dele e as coisas vão acontecer de melhor forma entre eu e ele e o aprendizado, né? E como que você acha que você vai conhecer melhor ele? Aproximando cada vez mais, Aham, né? então, É aquela exatamente. coisa do pegar, do olhar, do prestar Uhum. atenção, por que hoje ele está diferente, né? Hoje ele está diferente. Ontem ele Aham. agiu assim, hoje ele agiu assim, amanhã ele está agindo dessa forma. Meu Deus, afinal de contas, qual é o comportamento? Quem é ele? Quem é ele? É, E o que acontece para ele ter determinados comportamentos, né? E isso a gente vai, vendo no dia a dia, Não tem manual, né? nas dinâmicas. Você me fez lembrar uma situação, né, como eu já falei, eu sou bem novinha, né, e Eu também, bem novinha. bem novinha, aham. O celular para mim era uma coisa, assim, que ele ainda tinha o efeito usar para ligar. Ok, né. Imagina! Isso antes da um pouco antes da pandemia. E aí, um dia, eu não estava conseguindo mandar uma mensagem, eu não sei o que que eu fiz, e era uma criança com deficiência intelectual moderada, ele falou assim: "Empresta aqui que eu já resolvo isso para você". Aí eu não conseguia atender o telefone. O telefone tocava e eu não conseguia atender. Aí ele falou assim: "Empresta aqui o telefone que eu já resolvo para você". Aí eu peguei e entreguei o celular, né. Eu falei: "Por favor", eu falei. Pois não é que ele destravou o celular para mim? Eu tinha clicado em alguma coisa Então, que não. Aí veio a pandemia, aulas, né, a gente nossa, tinha que fazer videochamada com os estudantes. acompanhamento através do Meet, do Aham. Zoom, né? Aí eu falei: "Meu Deus, eu não entendo de tecnologia, eu não sei". Eu falei, eu entrei em desespero, eu falei: "Não, mas espera, Karen, calma, se as pessoas conseguem aprender, você Você também também vai. vai. Minha filha, vem aqui, vem me ensinar", não é? Sim, pedir ajuda aos universitários, eu acho que é a melhor coisa Eles nessa são hora. extremamente tecnológicos, eu não tinha nem as crianças do AE para me Aham. ajudar. Então, eu acho que isso faz parte, conforme as coisas elas vão acontecendo, a gente vai fazendo a movimentação natural de ir conhecendo, de ir se aprofundando, de ir estudando, né, para até nos trazer um pouco de mais conforto, para que a gente está fazendo a coisa certa. E eu acho que todo professor,
ele tem a melhor das intenções. Isso, Eu muito bom. sempre falei, ninguém sai de casa, né, para pensar assim, hoje eu vou dar 0 para todo mundo naquela prova. Não, né? O professor, ele tem uma expectativa, ele quer que os alunos vão bem, que eles aprendam, né? E eu acho que nesses dias atuais é o que eles mais querem. Você sabe que eu penso a mesma coisa. Eu acho que nós da educação, a gente quer resolver o problema do mundo. Com certeza. Somos educadores e, na grande maioria, mulheres, né? Aham. Então, a gente tem a certeza que o mundo vai mudar, né? Isso, a A certeza, ela gente vai acompanha tentar, a gente vai tentar fazer com que ele mude. E, aliado a isso, uma baita dose de ansiedade, porque daí a mulher traz isso fortemente. E aí, quando você entra numa sala de aula e você quer que todos saiam maravilhosamente preparados daquele ano letivo, daquele semestre, daquele trimestre, seja do que for, isso te sobrecarrega. Sim. E aí você vivenciando esse momento onde tem diferentes síndromes, diferentes laudos. Você tem que dar conta disso. Esse aqui precisa de um atendimento assim, esse aqui vai ter o quê? Você tem que conversar com o psicólogo desse, o psicopedagogo desse. O profissional, muitas vezes, nós mesmos, eu me coloco no lugar e eu acho que você também. A gente vai se sentindo inseguro, né? Com Meu Deus do céu. certeza, E aí com você certeza. quase vai entrando num momento de travamento profissional. Aham, com certeza, vai entrando em crise mesmo, né? Mas eu penso, né, que para os professores que estão na sala, a questão da afetividade é a coisa mais importante. Eu ia falar isso, acho que o caminho é Aham. relação, afetividade e emocional, né? Com certeza. A partir do momento que você consegue criar esse vínculo com a criança, ou o estudante, ou o adolescente, que ele confia em você, ele também vai se sentir seguro para essa aprendizagem. Concordo. Então, quando a gente consegue entender o momento, fazer um diagnóstico do momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, a gente se coloca nesse processo, você entende o teu papel e como você pode lidar com isso, acho que te ajuda bastante. Sim, e claro, com certeza. esse olhar clínico que a gente tem, usar o nosso olhar. O educador tem um olhar clínico. Tem, a gente sabe, não está respondendo, não para quieto. Eu mesmo, na minha época de escola, se tivesse laudo, bom, agora eu tenho laudo, né? Mas eu tenho TDAH. Mas naquela. Eu também tenho, com certeza. Tenho laudo, mas tenho certeza que tenho. Então, naquela época a gente era obrigado a ficar sentado na cadeira. A perna ficava balançando lá, né? O cabelo e tal, mas você tinha que ficar. E hoje, né? Hoje a gente, querendo ou não, a gente consegue entender mais as diferenças. Hoje elas são respeitadas. Eu né? concordo. Eu acho que quando a gente começa a ter esse olhar, e aí esse evento nosso aqui do Instituto AE, ele trouxe N vertentes, N discussões que vão te dando um certo equilíbrio. Com certeza. Eu tenho como buscar auxílio nisso, eu tenho como fazer as coisas de forma diferente, eu consigo ir até aqui hoje, mas eu vou buscar maior conhecimento teórico e outras questões. E aí tem uma questão aqui da Claudiana, que acabou de passar ali no chat, eu puxei aqui para ficar mais fácil, ó. Ela pergunta assim: o que eu faço como professor do AE se o laudo atesta uma deficiência e eu percebo que não tem? Aquela coisa, né? Então, eu tenho um laudo que chegou e o meu olhar clínico me diz que aquilo não bate muito. Então, a gente não pode contestar laudo médico, né? Até é antiético. A gente vai trabalhar da melhor forma com essa criança para que ela busque ter autonomia, né? E assim que você vê que ela atingiu a autonomia dela, Claudiane, né? Assim que você vê que ela atingiu a autonomia dela, Claudiane. Então, é o nosso papel. É o nosso papel, exatamente. Eu ouço muita gente falando da história do laudo, que o laudo é o mesmo para 10 crianças diferentes, que 20 crianças diferentes. Eu escuto muito isso. Você deve escutar também. Mas eu falei, a gente vê, na verdade, né? Mas, gente, é um laudo, né? Sim, a gente não pode contestar. E, assim, a gente tem que entender todos os lados. A família está angustiada porque percebe que ele é diferente. Isso. Que tem alguma coisa ali em atraso. Vai
A escola faz cobranças para a A família família. vai buscar ajuda. A família precisa ir buscar ajuda. Técnica. A família vai. Aonde que ela vai buscar ajuda? No médico, né? A ajuda dela é no médico, né? E aí o médico, ele faz a escuta da mãe, né? É isso, e juntamente com o relatório da escola. Então, às vezes não tem relatório da escola, é só a fala da mãe, porque também às vezes a mãe já percebe e algumas coisas e vai no médico. Então, assim, o médico, ele não tem como fazer essa troca com a escola, com a família, né, com outros profissionais. Então, o que ele tem para o momento é fazer a escuta da mãe, acolher a mãe, né, e dentro daquelas características que a mãe cita, colocar um CID. É isso, né? É isso. Então, não, eu vou até aqui e vou continuar vou fazer da melhor forma possível. E ele também não tem culpa. Essa é a função dele, né? Se vai precisar de medicação ou não. Então, é bem isso. O meu caminho vai por aqui. Aham. Eu vou tentar trabalhar com essa criança da melhor forma possível. Exatamente. A Suzy vem com uma outra questão aqui, ó. Como lidar com a insistência das escolas de tirar os alunos da inclusão para mandar para a escola especial? Então, a escola especial, ela vem, né, com uma proposta. Em alguns lugares a gente já sabe, alguns municípios, estados do país, a gente já sabe que não tem mais a escola especializada, né? Eles inclusão total. Em alguns lugares se tem a escola especializada, né? Eu penso assim, né, sou a favor da inclusão, mas eu acredito que tenha momentos da vida da criança que às vezes ela precisa de um tempo, porque assim, a escola, o ambiente escolar, às vezes a criança precisa de um tempo maior. E a escola especializada, além da reprovação no ensino regular, né, vai dar esse tempo maior, mas a escola especializada, ela consegue dar um tempo maior ainda, né? E a gente sabe que tem estudantes que realmente necessitam. Não é para todos, né? Eu acho que tem que ser aí um critério, né? A cidade dela precisa estabelecer um critério. Qual é esse critério? Claro para todos. Exatamente, né? A partir do momento que se estabelece o critério, aí é que a gente vai selecionar quem realmente será o público da escola especializada, porque senão daqui a pouco a escola também especializada vai estar lotada e não vai ter vaga. Depois não vai caminhar. Não vai, né? Então, assim, todas as esferas, elas precisam ser bem estudadas, todos os caminhos precisam ser bem pensados. Chegar num contexto. Exatamente. Ali, né? Mais uma questão aqui, agora é a Tânia. O município que possui parceria com instituições onde atende as crianças com TEA, com deficiência, psicologia, fono, ainda precisa oferecer a sala de AE? Então, as terapias, a questão da saúde é uma situação. O AE, a gente vem para eliminar as barreiras, né? E para desenvolver as habilidades que estão em atraso. Então, assim, as barreiras, né? As barreiras arquitetônicas. Então, vamos pensar assim, um estudante de TEA não consegue sentar na cadeira porque é desconfortável, né, machuca, então a textura da cadeira, às vezes, ele não gosta, então você vai fazendo essas adaptações. Ele não tem pinça, então você vai começar a fazer adaptação de material. Então, assim, o AEE, ele é diferenciado, né, ele é uma proposta pedagógica para a gente fazer as alterações dentro do ambiente escolar, né? Não é as terapias. As terapias também é para uma vida, é para falar, né, a fono, a TO para nos auxiliar, mas eles não estão diretamente. São coisas distintas. Exatamente, eles não estão ligados diretamente com a aprendizagem. Tá. Mais uma questão. A Ana Priscila. Sou professora do AE Fundi 2 e médio. E minha maior dificuldade é trabalhar com esses alunos sem infantilizar. Aonde eu encontro ideias de atividades e jogos para alunos mais velhos?
Então, na verdade, assim, a função do AE é uma dessas, né? A gente proporcionar, criar materiais para que eles ajudem e auxiliem no desenvolvimento dessas habilidades, né? E aí a gente vai produzir um material que não seja infantilizado. O que normalmente a gente faz é, você pega uma ideia, né? Vou sugerir, por exemplo, um dominó. Um dominó, ele pode ser de bonequinhos, de princesas, mas você também pode colocar ele de frações, você pode ir fazendo adaptações naquela mesma estrutura, né, aonde você vai adequando para ele aquela necessidade dele, resultados de tabuada com a multiplicação, então você vai adequando, né, isso foi um exemplo básico, assim, mas, a gente pode ir ajustando. Eu acho que, o buscar a orientação e exemplos práticos na faixa etária dessa criança, né, Porque do jovem, do fundo de 2 ali, né, do adolescente, do pré-adolescente, porque aí você vai entrando no mundo deles, né. exatamente. Aham. Você não pode se distanciar, e Uhum. o infantilizar é você se distanciar muito. Às vezes você vai buscar uma coisa de brincadeira que pode parecer num primeiro momento extremamente infantil, mas quando você traz isso para a realidade dele, ele vai gostar também, Sim, né. com certeza. E eles gostam, né, eles gostam. É. Mas, assim, claro, a gente tem que proporcionar De coisas acordo de com a com a faixa faixa, com etária, a ide mostrar para ele que ele precisa se desenvolver e crescer, né. Esse exatamente, também faz parte da nossa função. da nossa função. Mais uma pergunta, Fabiana Josiane de Souza. Criança sem laudo pode ser atendida no AE? Então, pode, dependendo dos municípios, né, do critério do município, o profissional do AE, é ele quem avalia. Ah, Tá, é ele quem faz essa avaliação. Então, na legislação, né, o profissional do AE faz, a professora cria a demanda, o professor, né, da sala de aula cria a demanda, o professor da sala do atendimento educacional especializado acompanha para ver se realmente, existe ali uma defasagem de habilidades, e a partir desse momento pode se matricular sim, tá. Mas isso depende de cada é. região, de cada município, de cada estrutura. Ah, Maria do Carmo, outra pergunta. Segundo a lei, só alunos autistas têm direito a cuidador na sala de aula regular? Não, É não. mais amplo isso, né? Aham, sim. A lei, se a gente pegar a lei de inclusão da pessoa com deficiência, desculpa, ele diz que se for, né, se precisar de qualquer atendimento diferenciado de alimentação, eh, mobilidade e higiene, o estudante tem direito sim. Claro, a lei Berenice Piano, ela veio para favorecer o estudante com autismo, tá, mas isso já estava na legislação da deficiência física. E como fazer Deficiência física não, deficiência. deficiência? Agora é uma questão minha mesmo. Como é que eu faço essa análise, né? Até que ponto essa deficiência e que momento eu preciso ter esse profissional atendendo essa criança na sala de aula? Então, se a gente tem uma criança que não faz uso de banheiro, não consegue levar, né, vamos pegar uma criança com paralisia cerebral, Certo, né, ela precisa de um o profissional. tempo A todo. professora não vai conseguir dar aula e fazer esse atendimento, né. Troca de fralda, né. Então eu tô pegando uma criança com paralisia cerebral que tá, né, com uma dependência Aham, bastante aham. grande. Precisa de um profissional, não tem como negar, né. E agora, um TEA que tem comunicação, que tem autonomia, que tem desenvolvimento de aprendizagem cognitiva, o porquê ele precisaria do profissional de apoio? A gente sempre se pergunta em relação a isso, porque a gente recebe bastante dos médicos, né, escrito que precisa do profissional de apoio do Ministério Público, mas a gente, acho que com uma conversa com a família, eh, né, que é primordial essa conversa, a gente explicar para ela que o profissional de apoio, ele muitas vezes está lá
para não fazer com que o filho se desenvolva, né? Porque quem já tem autonomia pode, a partir Sim. do momento que eu coloco um profissional de apoio, ele pode começar a perder a autonomia, né? Verdade. E aí eu estou indo contra um grande objetivo da escola mesmo, né? Como um todo, né? Exatamente. E o nosso foco como educação é criar autonomia, Exatamente. né? Então eu acho que numa boa conversa, eu acho que isso a gente consegue resolver. Edna Leite, como falar de inclusão se o atendimento da sala de recursos é no horário da aula do aluno? Não pode ser. A legislação, ela diz que é no contraturno, tá? Não pode. A legislação, ela não permite. A Maria do Rosário, os laudos médicos precisam ser atualizados a cada ano? A escola tem o direito de exigir na hora da matrícula um novo laudo médico? Então, isso é uma questão bem importante, né, pra gente, porque a partir do momento que eu tenho TEA, eu não vou deixar de ter. Certo. Vou ter alta. Né? Não é? Uhum. A partir do momento que eu tenho transtorno de hiperatividade, desde que eu me conheço por gente, mesmo com a medicação, às vezes dá uma controladinha, mas eu não deixo de ter. Certo. Né? Não Isso vai me acompanhar. Exatamente. A deficiência física, por exemplo, eu vou fazer tratamento, eu vou fazer terapias, eu posso ter uma questão de mobilidade, mas, por exemplo, se eu tiver uma amputação, eu não vou deixar de ser deficiente físico, né? Então, são questões assim que a gente precisa pensar. Não vai haver mudança no laudo, e se houver, tem alguma coisa equivocada, porque não é para ter, né? Então. Eu preciso atualizar o laudo, né? Não. A não ser assim, né? Dependendo, né? Hoje eu estou com pneumonia. Amanhã eu posso não ter mais, certo. Né? Hoje eu tenho uma questão de imunidade muito baixa. Pode ser que com tratamento eu melhore, né? Mas assim, o diagnóstico do AE não vai se mudar, alterar. né? Eu não preciso fazer isso, Não. né? A Solange Pereira coloca aqui, ó, não é nenhuma questão, é uma constatação dela aqui, ó. O Estado precisa urgentemente oferecer estrutura para as escolas públicas terem mais de uma sala de recurso, 2 salas de recurso, bem como oferecer cursos de formação continuada para os professores de apoio e para a professora regente do regular. A gente estava exatamente falando disso, né? Sim. Da questão do espaço físico e da estrutura para dar conta de tudo isso que está acontecendo na educação, né? As demandas elas aumentaram e aí vai precisar ser revisto, né? Porque não tem espaço físico, a gente também está assim, profissional, né? Que está existindo uma dificuldade aí para profissionais para atuarem nisso, exatamente. Né? Então, assim, realmente alguma coisa precisa ser pensada e ser feita. A gente cai também aí numa questão bem de estruturação da educação. Sim. Verba, né? Questões de Fundeb, de outras questões de verbas públicas, rede, tamanho do município, crescimento, número de escolas, tudo isso. É uma questão de estrutura física e de pessoal mesmo, né? Sim. Que cada município tem a sua dificuldade, mas vai ter que buscar. Sim. Porque de alguma forma eu preciso ter essa rede de apoio. Com certeza, senão né? Eu não vou ter aprendizado, eu não vou melhorar meus indicadores, eu vou ter problema com as verbas públicas. É uma roda, né? A coisa vai girando e vai dificultando cada vez mais. Com certeza. E também existe a questão da legislação, né? Cumprir a lei, Cumprir a lei. Eles têm direito. Ministério Público. Está no direito deles ter o atendimento. Pois não está fácil mesmo, né? Não. Verdade. Mas assim, eu concordo com ela quando ela diz que precisa urgentemente, ok. Mas eu acho a gente precisa de políticas públicas. Políticas públicas que valorizem isso, né? As pessoas elas precisam sentar e rever a questão da educação. Várias situações, várias condições das localizações também, né? Como você falou. As regiões, cada uma faz de uma forma. Então, assim, precisa urgentemente ser revista. Complicado.
Leidionice. Sou professora de um aluno que dorme demais. Estou preocupada com o mesmo. Como essa criança vai aprender? Até na hora do recreio é difícil para ele se alimentar. Está sempre com sono. O que eu faço? Bom, chamar a Tem família. que ver a questão da família. É, Tem a primeira coisa, né? Ver a questão da família, porque pode ser N situações. Essa criança pode tomar medicamento, e se fizer uso de medicação, existem alternativas, ou faz ver com o médico a troca da medicação, ou a troca do turno escolar, né? Então, isso é uma hipótese. Pode ser que essa criança tenha falta de vitaminas, se ela não for do AE, né? Ou mesmo se for, né? Os autistas, a maioria deles tem restrição alimentar, então muitas vezes eles têm, né? A questão de falta de vitaminas, e as faltas de vitaminas a gente sabe que, dá né? sono, Dá deixa você com fraquezas, etc. Aham. E assim, adolescente também, né? Precisa ver se na rotina dele Se não dorme, tem. né? Que horas que vai dormir, né? E você sabe que tem muito, e aí você vai descobrir, você tem que fazer uma investigação familiar aí, Exatamente. né? Existe algumas questões de rotina da família mesmo. Sim. Se essa família não fica até altas horas. Por Todo isso, mundo lá na internet, o pai, a mãe e a criança junto. Sim. Aí de manhã cedo ela tá com sono. Lógico. Né? A primeira coisa que tem que fazer é chamar a família e informar. Falar o que está acontecendo. E se a família também achar estranho, aí é partir para a investigação daí. Aprofundar essa investigação, né? Em relação à saúde. A saúde. Admeia Rocha. É difícil o professor regente aceitar que o aluno necessita de uma avaliação adaptada e nem aceitam a nota atribuída pelo professor do AEE. É difícil o professor regente aceitar que o aluno necessita de uma avaliação adaptada. Se ele entender, ele precisa entender o contexto dessa criança, né? Sim. Porque dependendo da situação, ele vai precisar de uma avaliação adaptada. Com certeza. Daí eu não entendi a questão da nota, porque, assim, a impressão que dá é, por exemplo, se não tiver adaptada, ele não vai, talvez, atingir a nota. E daí? Como que a gente vai lidar com isso, né? Com isso? E mesmo porque essa criança, ela tem direito a parecer descritivo, né? Não a nota. Parecer descritivo. Então, assim, precisa estar comprovado, e hoje, né, com a questão do PEI, né, que está muito reforçado, essa criança precisa estar bem organizada de como ela está sendo avaliada, né, para que ela atinja os objetivos. Então, se eu não adapto, como é que eu vou atingir os objetivos? E quais objetivos são esses, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Se ela quiser esclarecer melhor para a gente responder, né? Mas é bem isso. Mas a história de aceitar ou não uma avaliação adaptada, se ele está dentro desse processo, ele precisa da avaliação. Sim, e é direito dele. Ele tem direito. Não é simples assim, eu não aceito. Ele está no direito dele, né? João Haroldo, aqui, ele é de Pernambuco. Aqui em Pernambuco temos uma escola que só numa sala tem 9 alunos com laudo. Meu Deus. E a professora está muito preocupada, porque só tem 2 pessoas na sala para acompanhar as crianças, ou seja, ela tem 2 profissionais de apoio. 2 profissionais de apoio. Essa questão do profissional de apoio, a história de ter 1 por sala, 2 por sala, isso, como é isso? Então, tudo tem que ser visto, né? Porque, caso a caso, né? Porque se eu tenho uma sala com 38 alunos, aí tem o professor, daí não dá para eu colocar mais 3 adultos lá dentro. Pois é. Fica quase um comício. Né? Então, assim, tem que ser visto caso a caso. A educação especial, ela vem aí com a proposta do sistema de colaboração, né, de 2 professores em sala de aula, né, isso está bem fortemente, a gente participou de um congresso ano passado, então o sistema colaborativo, ele vem, né, para estar auxiliando nessa questão. Eu entendo ele e a professora, porque Meu Deus. 9 dentro da sala, mas essa é a realidade, não é só a realidade de Pernambuco, que é uma cidade linda, inclusive, mas não é só a realidade de Pernambuco. Então, assim, a gente volta lá naquela conversa no começo. Ter calma, conhecer cada um para poder... Buscar rede de apoio, né? Para buscar, para traçar as metas.
A Renata Rodrigues coloca aqui, falando também de Pernambuco. Aqui em Pernambuco não tem psicopedagoga, psicóloga nas escolas públicas. Isso tem uma lei que legaliza essa necessidade? Não, né? Olha, assim, houve uma movimentação para isso, né, de psicólogos e psicopedagogos nas salas, mas eu não me recordo se isso foi aprovado ou não. Né, normalmente, principalmente nos municípios, eles montam os centros de atendimento educacional Para dar especializado. conta, com um grupo de profissionais que vem dar conta de toda a rede, né? Exatamente. Aham. Então, Em imagina. núcleos separados, né? Aham. Vários núcleos, mas Mas se for por diferente. escola, Não É. tem. Professora Lucília Panicê, nossa grande parceira aqui, fazendo uma pergunta. Como fica o AEE para alunos com altas habilidades e superdotação, que também fazem parte do público-alvo da inclusão? Ah, com certeza, bem importante. O AEE, a gente tenta trabalhar por projetos, né? E tenta fazer a suplementação ou a complementação deles de conteúdos, né? Porque a gente sabe que eles têm altas habilidades para algumas coisas, mas às vezes eles têm defasagem em outras. Então, a gente sempre trabalha com projetos, né? Para suplementar aquilo que eles já têm de conhecimento, para fazer ampliação e complementar aquilo que eles precisam desenvolver ainda. Maria do Socorro, sou professora de apoio de alunos PCD. A mãe de um aluno quer trazer o medicamento para que eu dê para ele na sala de aula. Minha dúvida é, eu posso dar o medicamento a esse aluno? Eu não sei como funciona no município dela, na região dela, eu não posso falar, né. Assim, eu peço que ela busque orientação, né, porque, assim, às vezes, o posto de saúde vem, orienta, se for uma coisa tranquila, ok, né, tendo a receita, tudo certinho, mas Busque respaldo técnico, né? exatamente, nós somos professoras, de AEE ou não, nós somos da área de saúde, nós né? somos só professores, né. Concordo com você. Busca apoio. Eu vou Exatamente. dar, mas eu preciso disso tudo documentado, oficial. Exatamente, Vamos aham. conversar com o posto de saúde, vamos conversar com o médico do teu filho, né? E a Exatamente. partir daí, quando você estiver respaldada, E segura do que está fazendo, aí você né. vai dar. A Eliana Vaz faz uma pergunta: qual o número legal de alunos no AEE de educação infantil? E qual a carga horária por aluno? Número máximo, acho. Olha, assim, eu não tenho conhecimento da legislação. Sala de recursos, né, na legislação, ela sugere que sejam 20, né, por semanalmente. Mas, com a experiência, a criança, da educação infantil, ela não consegue ficar 2 horas em atendimento, né. Aí, tem as questões das famílias que não querem também 2 dias de deslocamento. Eu acho que seria prudente, ir investigando quanto tempo essa criança ela consegue ficar num bom desenvolvimento ali, né, de repente você deixa, 30 minutos no individual ou 20, depois coloca, né, num pequeno grupo, aí ele vai embora, o grupinho ou a dupla fica no individual. Eu acho que, nesse caso, a gente também só consegue parar e pensar a partir do momento que você Da conhece. realidade, né? Exatamente. E conhece a criança, Aham, né, aham. vê aquilo que ela consegue dar conta de fazer. Neuma Vilas Boas. Existe alguma lei que nos diga a quantidade de alunos com TEA na sala de aula regular? Não, Não, né? não tem. Não tem, a gente não pode negar vaga, né, a escola não pode recusar a vaga, então é uma situação complexa, mas não tem, tá. Claro que, a gente pede que tenham prudência, né, mas se é só a sua sala que tem na na escola daquele ano, né, a gente não vai poder deixar a criança fora da escola, então são N situações, né. Olha, Karen, a gente veio aqui até às 11h30, meia-noite com questões. Olha só, Viu que bacana? que Mas a gente vai ter legal. que encerrar. Mas a conversa
a conversa fluiu. Prosa de prof com prof funciona mesmo. Viu? Funciona mesmo. Mas assim, ó, queria super te agradecer pela participação, dizer que a gente vai te chamar mais vezes, Obrigada. porque a conversa foi boa, o pessoal tem uma lista de dúvidas, como essas questões da legalidade, né, do cotidiano, isso tudo, são tantas informações que poder fazer perguntas diretas, assim, alguém com experiência responder é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, com certeza a gente vai te chamar mais vezes para estar aqui conosco. Então, queria que você terminasse deixando um recadinho aí para essas quase 2.000 pessoas que estão nos ouvindo aí. Vou deixar. Sobre essas questões todas aí. Então, para acalmar o coração, né? Eu acho que a gente está num momento difícil, as pessoas elas precisam pensar que ali tem uma vidinha também, né? A criança, ela é uma vida, né? Indiferente do laudo, indiferente da diferença dela, é uma vida que está ali, tem uma família por trás. É o tesouro daquela família. É o tesouro daquela família, né? A gente, como mãe, eu falo lá em casa, eu viro onça pela minha filha, né? Viro a Juma. Então, é isso. A gente sabe o que está fazendo, né? A gente estudou para isso, né? Nós, professores, estudamos, né? Todos nós. Então, assim, tenha tranquilidade. As coisas, elas vão fluindo, né? E não adianta ter ansiedade em relação ao processo de inclusão. A criança tem o tempo dela. Ela talvez não consiga acompanhar o tempo da escola, o tempo da professora, né? E a gente vai precisar respeitar esse tempo. E deixar aqui uma frase de Paulo Freire, que eu gosto bastante: a inclusão ela só acontece quando a gente aprende com as diferenças. Isso mesmo. Né? Então, aprende com as diferenças e com as igualdades, a gente já conhece os iguais, né? Mas a gente aprende também, mas com certeza a gente aprende mais com as diferenças. Vamos aproveitar para nos melhorarmos como pessoas, né? Com essas diferenças todas. Com certeza. Do mundo. Ninguém é igual, até o que eu sempre brinco, nem os Minions, eles são iguais. Não é? Eles têm as diferenças deles. Exatamente. Obrigada. Karen, super obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês. Eu vou passar a bola para a Isa.